Pessoal, sejam bem-vindos a mais um editorial do canal, acompanhando as notícias desse sabadão, né? Olha só, a matéria do jornal Metrópolis mostra o encontro do Lula com o Macron, lá na Europa. E aí eu não consigo entender aonde está a sanidade mental do pessoal da esquerda que ainda acredita que essa turma luta pela democracia. Ao lado de Lula, Macron diz que continuará defendendo a democracia. O presidente da França encontrou o presidente do Brasil na cúpula do G7 em Borgo Sgaznia, na Itália. E aí, lembrando que saiu uma polêmica aí sobre os hotéis do Lula, né? O presidente da França, Emmanuel Macron, que é do Partido Renascimento, e eles dizem que é de centro, mas é esquerdista, tá? Disse nesta sexta-feira que continuará junto ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, defendendo os valores universais que são a base da democracia nos países. Os dois se encontraram na cúpula do G7 em Borgo, na Sgaznia, na região da Puglia, no sul da Itália. Pois é. Sabe, eu não consigo entender. O Macron acabou de sofrer uma derrota para a direita. E a direita, sabe, detonou nas urnas. O Macron dissolveu o parlamento. E aí o Lula tá do lado dele, de mãozinhas dadas, falando que os dois estão lutando pela democracia. Então, é só para você entender. Democracia é quando eu mando em você. Quando você manda em mim, isso é ditadura. Se eu venci e estou no poder, isso é democracia. Se eu perdi, isso é uma ditadura e eu vou lutar contra você. É assim que eles pensam. É assim que é a mentalidade deles. O cara dissolve um parlamento e vem pagar de defensor da democracia. Ah, é piada, né? O caso do hotel do Lula também deu uma polêmica aí. Teve um jornal, o Diário do Poder, que argumentou que o uso, né, as diárias do hotel onde o Lula vai ficar chegam a R$71 mil. E aí veio o Diário do Centro do Mundo, o Poder... uma dessas de esquerda aí falou que não, que o Lula não ia ficar lá, que ele ia participar de eventos nesse hotel, mas que ele não ia ficar lá. A verdade é que tem que esperar os números oficiais. A hora que os números oficiais forem liberados, se não tiver sigilo, a gente vai saber. Mas até agora não se sabe se realmente o Lula ficou nesse hotel ou não. E assim que a gente tiver informação, a gente vai trazer para você. Ou seja, não tem informação suficiente. Mas vamos trabalhar com números, com dados que já foram divulgados. E esses aqui são números e dados já divulgados. E aí, meu amigo, nesse sabadão, pinta a cara, põe o nariz de palhaço, que o idiota da história aqui é você e eu, tá? Viagens dos filhos do Lula já custaram 5,6 milhões só nesse governo. E é você que paga isso, tá? As viagens dos filhos do presidente Lula já custaram 5,6 milhões no atual governo, considerando apenas as despesas com diárias e passagens dos seus seguranças. Os gastos deste ano, com 64 viagens até 11 de maio, num total de 1,15 milhão, projetam uma despesa de 3,2 milhões até o final do ano. Em 2023, os gastos chegaram a 4,3 milhões em valores atualizados. Assim, em 2 anos completos de governo, os filhos do Lula terão torrado 7 milhões e meio dos cofres públicos com viagens, tá? A boa notícia para o contribuinte, que paga a conta, é que houve uma redução de despesa nesse ano. O número de seguranças em cada viagem, que chegou a 33, cada viagem, cada filho do Lula pode levar 33 seguranças. Cai para 1/3 disso. A má notícia é que a despesa pesada, como o aluguel de veículos e hospedagem para os seguranças, não são divulgadas, ou seja, os gastos são ainda maiores. Esses dados são liberados após o término do mandato presidencial. As viagens preferidas dos familiares do Lula. A maior parte das viagens do filho de Lula nesse ano foram para a cidade de São Paulo, deslocamentos no valor total de 335 mil, considerando 7 cidades paulistas visitadas, as despesas chegaram a 420 mil. Em segundo lugar, vem as viagens para Manaus, 245 mil somado com voos para Ribeirão Preto, né? Pequena cidade localizada na capital, próximo da capital.
Total de despesas com viagens para o Amazonas chega a 312 mil. As passagens para Manaus também são as mais caras. 12 delas superam os 6 mil. Uma chegou a 7,2 mil. Então, resumindo, 7 milhões é o valor que os filhos do Lula custam para os cofres públicos para a gente bancar. E aí? Será que é isso tudo mesmo? É meio caro, né? Você não acha, não? Pois é, não sei. Cada um. Aí fala, eu posso reclamar que eu acho caro porque sou eu que pago, tá? Eu, sinceramente, pô, o cara entrou na política e é nós que temos que bancar 7 milhões para os filhos deles viajarem com seguranças. Cá entre nós. É meio estranho, tá? Sinceramente, é meio estranho. Isso é muito insano, tá? E depois a gente vai fazer o levantamento. Será quanto que os filhos do Bolsonaro gastaram? Será que chegou a isso tudo? Então, vamos fazer esse levantamento só para saber, né? É o dinheiro público aí, para vocês verem como que eles são destinados. Vamos lá. Presidente do Solidariedade é incluído na lista vermelha da Interpol. Olha só. Eurípides Júnior, presidente do Solidariedade, entrou na lista vermelha da Interpol. A inclusão foi solicitada pela Polícia Federal e ocorreu na quinta-feira, 13. Ele é acusado de liderar um esquema de desvio de fundos eleitorais e partidários do PROS. O político, que iniciou sua trajetória como vereador em Planaltina de Goiás em 2008, não foi encontrado durante buscas em seus endereços, nem do partido. A Justiça Eleitoral do Distrito Federal emitiu um mandato de prisão contra ele. Durante a operação, os advogados de Eurípides e outras 4 pessoas foram presas. Pois é. Assim, quando a gente vê a questão da corrupção, do dinheiro público, a gente fica indignado, né? A gente, sabe, fica meio que sem reação, porque é uma coisa que a gente não pode fazer nada, sabe? Então, assim, foi colocado aí, incluído na lista vermelha da Interpol. Muitas das vezes parece que o valor aí foi mais de 30 milhões. Então, assim, com 30 milhões, meu amigo, esse cara pode estar onde quiser, do jeito que quiser, que, sabe, nunca vai ser pego. Então, assim, já está fora do Brasil há muito tempo e dinheiro já está em algum paraíso fiscal. E é assim que funciona, né? Mas esperamos que a justiça seja feita, né? Se for culpado, que pague. Se não for, que prove a inocência. Mas que, assim, a gente já fica com o pé atrás nessa questão da corrupção. Ah, isso é indiscutível. Vamos lá. Nome indicado por Bolsonaro é muito forte para ser vice, diz Ricardo Nunes. Pois é. É o Ricardo Melo Araújo, né? Ele é um ex-coronel da Polícia Militar e é um nome forte, tá? Segundo o próprio Tarcísio falou, o Tarcísio, a princípio, não queria o nome dele, tá? O Tarcísio queria alguém mais político e ele não é político, tá? Ele não é do segmento político, mas é um nome, sabe? E com peso de ser militar, pode trazer uma envergadura maior para o pleito, né, eleitoral ali de 2024 na capital paulista. Acontece que, de outro lado, tem outras articulações sendo feitas. Por exemplo, o Pablo Marçal. O Pablo Marçal está cada vez mais trazendo aliados do Bolsonaro para perto dele. Então, resumindo, o Pablo Marçal conseguiu filtrar eleitores, né, conseguiu filtrar aliados do Bolsonaro para apoio à sua candidatura. Bolsonaro diz que não pode impedir aliados de conversarem com o Pablo Marçal. O ex-presidente Jair Bolsonaro disse nesta sexta-feira que, mesmo apoiando a reeleição do prefeito Ricardo Nunes, não pode impedir aliados de conversarem com o coach Pablo Marçal, que recentemente anunciou sua pré-candidatura à prefeitura da capital paulista. Pois é, o Pablo Marçal que não gosta de ser chamado de coach, né, segundo ele. Marçal tem se reunido com diversos políticos ao longo dos últimos dias nesta semana. Ele anunciou que conversaria com a bancada do PL na Assembleia Legislativa em São Paulo na próxima segunda-feira, a convite da deputada estadual bolsonarista Dani Alonso. O que eu percebi? Teve um racha aqui. Tem uma turma dos apoiadores do Bolsonaro, e eu estou falando os políticos, tá? Os deputados, os demais candidatos de outros lugares, que
estão com o Bolsonaro, fechado 100%. Se o Bolsonaro fala que é o Ricardo Nunes e ponto. Como, por exemplo, o Tarcísio de Freitas, né? Já tem uma outra ala que falou, peraí, eu tô super insatisfeito com o Nunes. Se surgir uma outra oportunidade, desculpa aí, eu vou rachar com o Bolsonaro, mas eu vou para esse lado. É o que aconteceu com o caso. A Dani Alonso vai levar o Pablo Marçal para conversar com outros candidatos. O Pablo Marçal foi visto de conversa ao pé do ouvido com o Sérgio Moro, que sinalizou ali um possível apoio ao Pablo Marçal. O Cleitinho Nunes, o Cleitinho Azevedo, perdão, Cleitinho Azevedo, senador, cara, sabe, é uma máquina de votos, é um cara muito bem articulado, muito bem visto pela direita, já declarou voto aberto. Não, meu apoio é pro Cleitinho e não tem dessa de Nunes, não. Ricardo Nunes, não. É Cleitinho e pronto. Até o Ricardo Salles, que seria o possível candidato do Bolsonaro e que já jogaram um balde de água fria, não conseguiria articular, já teve live, já está em conversa com o Pablo Marçal. O Pablo Marçal já teve conversa com a União Brasil, que propôs o Pablo Marçal ser vice do Kim Kataguiri. Por outro lado, o Kim Kataguiri, o Pablo Marçal falou que não vai ser vice, ele vai ser candidato. Se quiser propor que o Kim seja vice dele, ele está disposto a conversar. Olha, uma chapa que seria forte era o Nunes, Ricardo Salles, perdão, como vice do Pablo Marçal. Aí seria forte. Aí eu vislumbro aqui uma candidatura forte com o Nunes, né? Me parece que até o Eduardo Bolsonaro, que é filho do Bolsonaro, já tá meio que dando uma pendida pro lado do Pablo Marçal. Tá? Eu vi um vídeo do Eduardo Bolsonaro falando, eu vi umas pessoas divulgando aí vídeos de prints anteriores, mas não é assim. Se o cara pensa 50% mais um do meu lado, é meu aliado. E eu não sei se eu senti que era pro Pablo Marçal, mas me deu a entender que vai ter um racha aqui entre o Nunes, vai ter uma turma que vai para apoio do Nunes e vai ter uma turma que vai de apoio ao Pablo Marçal. E é por isso que o Ricardo Nunes resolveu agora aceitar a benção, porque o Ricardo Nunes estava tão arrogante, prepotente com o Bolsonaro, que ele não queria nem aceitar o vice indicado pelo Bolsonaro, não. Era ele que ia escolher. Ou seja, eu quero o seu apoio, mas em contrapartida não te dou nada, não. Tá? E parece que agora teve que aceitar o vice e o Pablo Marçal já causou efeito aí. Já deu um rebuliço aí nessa situação da candidatura à Prefeitura de São Paulo. Vamos lá, pessoal. Perseguição da esquerda agora foi ao Carlos Bolsonaro. Matéria do Brasil 247. A Polícia Federal encontra provas do envolvimento de Carlos Bolsonaro na, abre aspas, ABIN paralela. Pegamos ele. Ok. Vamos falar sobre isso, tá? O que é o caso da ABIN paralela? O delegado Ramagem, ele foi o ministro da ABIN durante a gestão, o chefe da ABIN, né? Durante a gestão Bolsonaro. Acusam-no de ter monitorado membros do STF, membros da oposição e até aliados. Ou seja, a ABIN paralela monitorou um monte de gente. Já o Ricardo, o Ramagem, o delegado Ramagem, fala o seguinte, meu amigo, ali foram servidores que fiscalizaram todo mundo, desde aliados, desde o Mourão, desde os filhos do Bolsonaro, todo mundo estava, mas não foi ordem nossa, foram servidores. E aí teve até uma busca e apreensão contra o Carlos Bolsonaro, dizendo que o Carlos Bolsonaro estava vinculado a essa questão da ABIN paralela, que era ele que coordenava. Só que não tinha prova nenhuma. Agora, o Brasil 247 vem e fala que a Polícia Federal está gastando todas as suas energias para caçar pontos que incriminam a família Bolsonaro. Tá? E aí, segundo eles, tem alguma coisa agora marcante que vincula o Carlos Bolsonaro. Nesse caso, da ABIN paralela. Bem, aí nesse caso a gente vai estar acompanhando para saber o que é essa loucura aí que eles têm para colocar, né? Mas, enfim, a gente sabe que vindo da esquerda já vem sem credibilidade, né? É isso, pessoal. Obrigado por ter acompanhado mais um editorial. Daqui a pouquinho a gente tá de volta, batendo mais um papo com vocês. Grande abraço
e até lá.